tudo começou em momento de grande turbulência no coração da Europa. No rescaldo da Primeira Guerra Mundial, uma Alemanha ferida lutava com os severos termos de reparação do Tratado de Versalhes. A economia da nação estava em ruínas e seu povo estava faminto e desiludido. Esta paisagem desesperadora provou terreno fértil para o surgimento de homem chamado Adolf Hitler e seu Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, comumente conhecido como o Partido Nazista. Hitler, orador carismático, canalizou a raiva e o descontentamento do povo alemão. Ele culpou as dificuldades do país pós-guerra em bode expiatório. A comunidade judaica, alimentando uma cepa virulenta de antissemitismo que há muito existia em partes da Europa. Esta ideologia, enraizada nas crenças distorcidas de Hitler, logo permeou a sociedade alemã, criando clima de medo e hostilidade em relação aos judeus. Os nazistas chegaram ao poder em 1933 e a retórica antissemita de Hitler se transformou em uma realidade horrível. As leis Nuremberg, aprovadas em 1935, foram uma clara manifestação disso. Estas leis despojaram os judeus alemães de seus direitos civis, marcando-os como seres inferiores e excluindo-os do tecido da sociedade alemã. Eles foram impedidos de exercer certas profissões, seus negócios foram boicotados e eles foram até proibidos de casar ou ter relações com pessoas de sangue alemão ou relacionado. As leis de Nuremberg marcaram o início do Holocausto, genocídio sistemático e patrocinado pelo Estado que tiraria a vida de 6.000 jueces de judeus. Foi tempo em que os direitos humanos foram esquecidos, tempo em que a dignidade foi arrancada, e tempo em que o mundo foi forçado a confrontar as profundezas até as quais a crueldade humana poderia afundar. E assim como odio sendo semeado, o palco estava montado para dos capítulos mais sombrios da humanidade. Este foi período que ficaria para sempre gravado em nossa memória coletiva, lembrete contundente das consequências catastróficas do preconceito, da intolerância e do poder desenfreado. Uma noite de vidro estilacado sinalizaria terrível ponto de virada. Esta foi a Kristallnacht, a noite dos vidros quebrados. Uma noite de novembro assustadora em 1938, quando a violência inimaginável contra os judeus irrompeu a Alemanha e na Áustria. Começou como uma fábula, o assassinato de diplomata alemão por judeu polonês de 17 anos. Os nazistas usaram isso como pretexto para lançar ataque orquestrado aos judeus e suas propriedades. Lojas foram saqueadas, casas foram vasculhadas, sinagogas foram incendiadas. Imagine-se poder os sons aterrorizantes de vidro quebrado, o calor abrasador das chamas e o silêncio assustador se seguiu. A escala da destruição foi impressionante. Mais de 1.000 sinagogas queimadas, 7.000 negócios judeus destruídos, danificados e inúmeras casas e escolas arrasadas. As ruas estavam cobertas de cacos de vidro das janelas das lojas de propriedade judaica, daí o nome Kristallnacht. E o preço humano? Inconcebível. 91 vidas foram perdidas naquela noite e cerca de 30.000 homens judeus foram arredondados e enviados para campos de concentração. Foi uma escalada clara na perseguição patrocinada pelo Estado aos judeus, uma mudança do ostracismo econômico e social para a violência física e a prisão. Kristallnacht não foi incidente isolado, mas vislumbre horrível do futuro. Marcou ponto de virada, inaugurando uma nova fase do Holocausto, caracterizada por deportados em massa, guetos e, finalmente, campos de extermínio, mas porque lembrar de uma noite tão aterrorizante. Porque é lembrete contundente do que pode acontecer quando o ódio é permitido se espalhar sem controle. É aviso da história sobre os perigos do preconceito, da intolerância e da intolerância. Os eventos da Kristallnacht foram ataque deliberado e sistemático. Uma comunidade, alimentado pelo antissemitismo e facilitado por clima de medo e apatia, foi mais do que apenas uma noite de vidro quebrado. Foi prelúdio do genocídio, presságio horrível do assassinato sistemático que estava por vir. Foi dos horrores que estavam por vir. Era plano tão frio quanto cruel, a solução final.
o propio nome assustadoramente burocrático, esconde os horrores indescritíveis que implicava. A solução final era o plano do regime nazista para a exterminação sistemática e em escala industrial do povo judeu. A estratégia era simples, mas brutalmente eficaz. Campos de concentração e centros de exterminio foram construídos em toda a Europa, como os mais infames sendo Auschwitz, Treblinka e Sobibor. Estes não eram meras prisões, mas fábricas de morte, projetadas com um único e sombrio propósito: erradicar um povo inteiro da face da terra. Nestes campos, milhões de homens, mulheres e crianças inocentes foram conduzidos como gado para câmaras de gás, sob o pretexto de serem levados para salas de banho. As vítimas desavisadas foram então submetidas ao Zyklon B, um pesticida mortal reutilizado para assassinato em massa. As câmaras de gás eram um testemunho da eficiência arrepiante deste genocídio, capaz de matar milhares em questão de minutos. Mas o horror não terminou aí. Os corpos das vítimas eram então descartados em crematórios, suas cinzas espalhadas, suas identidades apagadas. Os nazistas, em sua busca perversa por eficiência, até usaram os restos das vítimas de maneiras grotescas, como usar cabelo humano para textéis e extrair ouro dos dentes dos mortos. Essa era a solução, um plano frio e calculado de assassinato em escala industrial. Foi um crime contra a humanidade de escala e selvageria sem precedentes. Um capítulo sombrio em nossa história que revelou as profundezas a que o mal humano pode descer. De um maldade extremo, o espírito da humanidade foi testado como nunca antes. Finalmente, o mundo foi testemunha de horrores inimagináveis. O levantar da sombra da Segunda Guerra Mundial, os aliados começaram a libertar os campos de concentração espalhados pela Europa. Esses eram locais de terror indescritível e desumanidade, onde o ódio irracional de Hitler pelos judeus culminou numa exterminação sistemática. Avisou que os libertadores encontraram era além de qualquer coisa que eles pudessem ter se preparado. As figuras esqueléticas que já foram indivíduos vibrantes, as pilhas de corpos sem vida, e o silêncio assombrador dos campos falavam volumes sobre a extensão das atrocidades cometidas. No entanto, a libertação era apenas o início. O mundo estava apenas começando a entender a enormidade do Holocausto. A tarefa de levar os responsáveis à justiça era colossal. Isso levou aos julgamentos de Nuremberg, uma série de tribunais militares conduzidos pelas forças aliadas. Altos funcionários nazistas foram indiciados por crimes contra a humanidade, crimes de guerra e genocídio, entre outras acusações. Os julgamentos serviram como um lembrete severo dos atos indescritíveis de que a humanidade é capaz. A reação mundial ao Holocausto foi de choque e incredulidade. A escala pura da exterminação sistemática era difícil de compreender. Era um lembrete severo das profundezas em que ódio e preconceito podem mergulhar a humanidade. Pessoas em todo o mundo lutaram com a realidade arrepiante do Holocausto e isso provocou uma conversa global sobre direitos humanos, dignidade e o valor da vida humana. No rescaldo do Holocausto, o mundo foi forçado a confrontar a realidade do que havia acontecido. Levou a um compromisso renovado de prevenir que tais atrocidades acontecessem novamente. Foi um tempo de reflexão, aprendizado e, acima de tudo, um compromisso de lembrar aqueles que haviam sido conforme a poeira se assentava e o mundo começava a se curar. A frase nunca mais ecoava pelas nácoes. Foi um voto para lembrar os horrores do Holocausto, aprender com a história e garantir que tal desumanidade nunca mais se repetisse. O mundo jurou nunca mais. Mas não devemos simplesmente fazer promessas. Devemos lembrar o Holocausto, um capítulo sombrio em nossa história humana compartilhada, e um lembrete comovente das profundezas às quais a humanidade pode chegar quando a intolerância e o ódio são permitidos prosperar sem controle. É um evento que nunca deve ser esquecido e suas lições devem ser gravadas na consciência coletiva da humanidade para prevenir tais atrocidades de acontecerem novamente. A educação tem um papel crucial neste empreendimento, aprendendo sobre o Holocausto. Não apenas lembramos dos 6 milhões de judeus que foram assassinados sistematicamente.
Também honramos sua memória ao nos esforçarmos para entender as circunstâncias que levarão a este genocídio e ao nos comprometermos a lutar o preconceito e a intolerância em todas as suas formas. A educação sobre o Holocausto não é apenas sobre relatar os fatos em números sombrios. É sobre entender as histórias humanas por trás desses números, as vidas individuais que foram aniquiladas e as culturas vibrantes que quase foram apagadas da face da terra. Trata-se de reconhecer os sinais de ódio e intolerância crescentes e da coragem de antes que seja tarde demais. Existem inúmeros recursos disponíveis para aqueles que desejam se aprofundar na história do Holocausto. Institutos como o Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos e Yad Vashem em Israel oferecem uma riqueza de informações, incluindo depoimentos pessoais, documentos históricos e materiais educacionais. Numerosos livros, documentários e filmes também oferecem valiosos insights sobre este período horrível. Além disso, visitar memoriais e museus do Holocausto pode ser uma maneira poderosa de se conectar com esta história em nível mais pessoal. Esses locais servem como lembretes severos do imenso sofrimento suportado pelas vítimas e também permanecem como testemunhos da resistência humana diante de adversidades inimagináveis. Lembrar do Holocausto não é sobre morar no passado, mas sobre usar a história como uma ferramenta para moldar um futuro melhor. É sobre reconhecer a dor, honrar as vítimas e tirar lições de suas experiências para garantir que tais eventos nunca aconteçam novamente. Ao testemunhar o passado, podemos ajudar a moldar um futuro livre de tanto ódio. O Holocausto é testemunho da profundidade da crueldade humana, mas também da resiliência do espírito humano. Nos viajamos pelos corredores escuros da história, revisitando as origens arrepiantes do Holocausto, os horrores da Kristallnacht, o conceito arrepiante da solução final, a libertação e suas consequências, e a importância de lembrar o Holocausto. Cada capítulo desta saga sombria sublinha a importância profunda de entendermos a nossa história. O Holocausto, evento cataclísmico que lançou uma longa e escura sombra sobre o século I. Serve como lembrete severo das consequências do ódio e da intolerância. Ele nos mostra o que acontece quando esquecemos nossa humanidade comum e permitimos que o medo e o preconceito se mas também destaca a força indomável do espírito humano, a coragem de sobreviver contra todas as probabilidades, e o poder da unidade contra forças de divisão e destruição. Lembramos, aprendemos e lutamos por um mundo onde tais horrores são relegados ao passado.